Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, quem fala é Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. A todos salve Maria. Nesse vídeo vamos continuar as aparições de Nossa Senhora de La Salette, que apareceu a duas jovens, dois pastorinhos, Maximine e Melanine. Agora hoje nesse vídeo vai ser muito interessante, nós vamos começar a ser o início do segredo de La Salette. Segredo este que é tão semelhante ao que Nossa Senhora de Fátima disse, mas ela entra em muitos detalhes. Hoje nós vamos compreender e conhecer o início do segredo de Nossa Senhora de La Salette. Então, por isso, acompanhe nosso vídeo e vão conhecer porque a mensagem de La Salette, Nossa Senhora de Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Luz e Nossa Senhora de Fátima é tão importante e tão esclarecedora para nós compreendermos a situação que o mundo se encontra e onde tudo nós só vamos encontrar a solução, que vai ser por intermédio da Santíssima Virgem. Então começa nosso programa Devotos de Fátima. Então, como eu tinha dito, antes de começarmos, vou deixar os avisos. Muitas vezes são pessoas que entram a primeira vez, tomam contato com a campanha Devotos de Fátima. Então, eu aconselho que possa se inscrever e possa estar ativando o sininho para ser lembrado de todos os novos vídeos. Principalmente agora nesse, que você vai pegar no segundo vídeo sobre Nossa Senhora de La Salette e terá continuação. Então, cabe você ativar o sininho para possa ser avisado. Não deixa de compartilhar, dar o link, comentar o que você acha interessante das aparições, se você já conhecia, que ponto interessante podia se esclarecer mais. Nós estamos aqui para, onde tudo, divulgar a devoção Nossa Senhora de Fátima. E também não se esqueça, nesse sábado agora será celebrada a missa de Nossa Senhora de Fátima, louvor a Nossa Senhora de Fátima. Todos os sábados são celebrados. Você que já é apóstolo de Fátima e que ajuda a campanha, temos só a agradecer, o seu nome já está incluso. E aqueles que são aqui que ainda não são e gostariam de ser, pode ligar para o 0800 608 6246 e perguntar como se tornar um apóstolo de Fátima, ajudar esse grande trabalho e divulgar a mensagem de Fátima ao maior número de pessoas. São pessoas que compreenderam a importância da campanha e ajudam a que ela seja difundida. Você também, que não tem possibilidade, você também pode pôr os seus nomes, suas intenções para a missa. É uma ligação gratuita, não tem custo nenhum. Apenas você terá o esforço de ligar, uma ligação muito fácil, e pôr suas intenções. Não esqueça também de rezar por esse aqui que vos fala, tá bom? Então vamos começar o aspecto interessante. O segredo de Fátima significa muito para hoje, né? Muito hoje para nós entendermos que é isso. Nós vamos também comentar o que significa essa frase que Nossa Senhora tinha falado com muito pranto. Ela disse: os pecados das pessoas consagradas a Deus brada ao céu e clama a Deus por vingança. É uma palavra muito forte, mas porque a humanidade não atendeu a mensagem de Fátima. E aí coloquem as intenções nessa missa de sábado, diante de tudo pelo clero, pelos nossos pastores, né? Papas, bispos e os padres e as vidas consagradas, para que possa cumprir a missão tão grandiosa que Deus deu a eles. Então vamos começar aqui. A transcrição da mensagem de La Salette. É uma transcrição que foi muito pouco difícil. Por quê? Os dois pastorinhos eram pequenos, Maximínio e Melanine. Maximínio era muito ruim de redação, então o escrito dele era bem confuso no começo. Então aquela comissão, lembra do vídeo anterior? Coloca aqui na telinha. Para quem está vendo a primeira vez aqui, vale a pena ver o primeiro vídeo e ver esse aqui também, para vocês terem a noção de conjunto que foi as aparições de Nossa Senhora de La Salette, né, a forma que foi aprovada. Então, eles foram, uma comissão de 16 sacerdotes, foi pedido para que eles relatassem, escrevessem a punho, né, o que aconteceu. O que foi que aquela senhora disse a eles, qual foi a mensagem que ela tinha dito, um segredo que era para revelar em 1858, ano das aparições de Nossa Senhora de Luz, o que significava. Então eles foram escrever, mas no começo foi um pouco difícil, né? O Maximiliano não era pouco hábil na redação, e com isso dificultou, mas era uma prova que Nossa Senhora estava mostrando que não era da cabeça deles. Muitas vezes a Sagrada Escritura falava que Nossa Senhora revelava aos incultos e não revelava aos cultos, para mostrar que aquele ali era a mão de Deus. Então, o modo como se deu a revelação também contribuiu para um certo vai e vem na ordem da cronologia dos relatos dos videntes. Melanine, ela já escrevia bem melhor que ele. Explicou que quando Nossa Senhora falava, olha o que Nossa Senhora fala, quando o grande véu se levantava, os acontecimentos se desvendavam ante meus olhos e ante minha imaginação, à medida que ela,
pronunciava as palavras. Quer dizer, um dado interessante das aparições. Nossa Senhora, à medida que ela ia falando, narrando, a cena para aquelas crianças ficava viva. Era como se ela estivesse vendo um documentário que tem um narrador e que vai aparecendo todos os fatos. É interessante isso. E aí, então, os videntes estavam vendo. Maximine, Milanini, elas então, Nossa Senhora falava o acontecimento e apareciam para ela. Então ficava algo muito vivo. E um grande espaço se abria diante de mim. Eu via os acontecimentos, e ainda mais longe via-se 1000 e 1000 vezes mais coisas do que os ouvidos ouviam. Quer dizer, no primeiro plano tinha um acontecimento que era mais notável, mas lá no fundo do plano, daquela imagem, tinha outros acontecimentos. Quer dizer, é um modo, um pouco na minha interpretação, são cascata de acontecimento. A esse fato vai derivar outros fatos, começando com esse fato que ela vê. E nós vamos conhecer que fatos, que visões os pastorinhos, vamos dizer que são pastores, né, de gados, de Nossa Senhora La Salette, tinha revelado para nós entendermos aquela época, em que situação se encontrava, ao longo das décadas ou séculos, né, e para chegar hoje, em 2020, nós entendemos um pouquinho para saber por que nós estamos nessa situação dessa pandemia, né, e onde nós temos que recorrer quanto mais a Nossa Senhora. Por isso, quando você ao ligar, pedir sua missa, suas intenções, ponha de tudo para que Nossa Senhora, as promessas de Nossa Senhora La Salette, Nossa Senhora de Lourdes, se cumpra e nós sejamos aqueles filhos fiéis que vai fazer de tudo para atender a mensagem de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes. Então, acontece que aqui registram no papel esse gigantesco espetáculo do mundo e dos séculos futuros. Quer dizer, 1846 a 2020 são vários séculos. Por certo, colocaria em grave dificuldade até os literatos consumados. Quer dizer, é interessante o modo que o texto está dizendo, que mesmo se fosse uma pessoa muito capaz de dominar a escrita, né, um literato, ele não teria capacidade natural de escrever com tal detalhes os acontecimentos futuros que virão. É isso que o texto está querendo dizer, para mostrar como Nossa Senhora vai muito além, né, das escolas literárias, muito também de um escrito. Porque aquilo ali fala de tudo na alma de todos, que à medida que tem o conhecimento, se toca. Então, Maximine e Milene foram beneficiados, aqui é interessante, por um privilégio manifesto auxílio sobrenatural, para serem fiéis a tudo que tinha visto e ouvido. Isso aqui é um dado que eu ponho em parênteses, que a mensagem de La Salette, infelizmente, foi muito caluniada, infelizmente até por nós católicos, pelo clero, de modo especial, caluniada que ela era uma mensagem ruim a tal ponto que a calúnia sobre os dois videntes era tremendo. Melania falaram que ela tinha uma vida má no final, virou uma meretriz, né, uma mulher da vida, e que era mentira, para desviar o foco das notas, dos alertas, da forma muito forte que Nossa Senhora narra ao segredo de La Salette. Maximine falou que também viveram uma vida horrível, de pecado, até morreu de embriaguez. Quer dizer, isso era tudo uma calúnia, feito provavelmente por inimigos da igreja, até para o lado do progressivo da época, né, os liberais, que tinham que desviar a atenção, porque foi uma mensagem, uma aparição muito rápida, a aprovação, em comparação às outras, e a aprovação dividiu muito, como no último vídeo eu comentei. A aparição de La Salette dividiu não só a França ali, mas o mundo católico, a cristandade, porque estava entre os fiéis ao Evangelho de Nosso Senhor e outros que queriam trazer uma nova visão, uma nova igreja totalmente diferente dos princípios que está lá por Nosso Senhor. Então acontece que sempre que interrogados, é interessante, quando eles foram interrogados, eles deram tal resposta ao interrogatório que deixava mais evidente que aquelas crianças, por natureza, por natural, elas não podiam responder daquela forma. E aí se viu o auxílio sobrenatural, auxílio de Nosso Senhor, auxílio de Nossa Senhora, para que eles pudessem na hora responder com muita clareza, com muita objetividade. E aí os que estavam fazendo o interrogatório viam
que não podia ser simples uma aparição. Isso não era da cabeça daquelas crianças. É algo muito tocante. E aí então continua. E aí elas fazem sucessivas redações do segredo, resultando exatamente desse esforço e explicação dos videntes, em especial de Melanie. E aí então, o segredo na sua forma mais completa. Lembro que aí a partir disso nós vamos ter uma redação mais completa, tem quase, dizem, tem mais que vem para bem, os inimigos não queriam dar crédito à mensagem de Nossa La Salete, obrigou eles a fazerem mais minuciosamente, fazer com muito mais detalhes, estudar com muito mais. Isso fez preparar que a mensagem de La Salete ficasse mais blindada de qualquer mal interpretação, e isso desce para nós hoje, só agora, né, em 1999, que foi abrir os documentos do Vaticano, foi possível pegar todo esse documento que foi encaminhado, né, do bispo La Salete lá para o Papa Beato Pio IX. Então isso fez ficar muito mais profundo os documentos. Então a primeira redação oficial do segredo foi feita por Maximini em 3 de julho de 1851. E por Melanini 3 dias depois. Então eles começaram a separar os dois para ver se tinham uma mesma narrativa, os acontecimentos eram iguais. É como se nós vemos hoje os 4 evangelistas. Ao ler os 4 evangelistas, cada um lê de uma forma, porque cada um está falando com o amor de sua própria alma. Quer dizer, cada um fala do seu jeito, do modo de ser, mas a narração dos fatos são semelhantes, né? Porque de tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. E aqui foi inspirado também pelo Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora. Por Melanie 3 dias. Os manuscritos foram lacrados pelo bispo de Grenoble, Monsieur, que é Dom, né? Bispo Dom Boulard, e entregue ao bem-aventurado Pio IX. Em 1858, ano das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, Melanie envia ao Papa o conteúdo completo do segredo. Lembra que nós narramos a aparição, mas Nossa Senhora queria que revelasse no ano das aparições de Nossa Senhora de Lourdes o segredo. Esse segredo que nós vamos entrar no começo hoje, no outro vídeo vamos dar continuação, e vamos ver se no 4º vídeo pelo menos termina as aparições de Nossa Senhora La Salete. Que é muito interessante nós vemos os detalhes, porque tem uma coisa mais profunda. Porque falar sobre as aparições, resumir muito aqui, talvez fique mais fácil, mais atraente no sentido de menos tempo, mas não vamos entender o que tanto Nossa Senhora de Fátima pediu. O segredo de Fátima é até um pouco extenso, né? O segredo de Nossa Senhora La Salete, ela explica como seria o Apocalipse, impressionante. Por isso que basta você se inscrever e ativar o sininho para saber de todas as aparições, todas as mensagens, o segredo de Nossa Senhora La Salete. E vamos analisar no prisma também de Nossa Senhora de Fátima, que são complementares. Então, como eu tinha dito, em 1858, ano das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, Melanini envia ao Papa o conteúdo completo do segredo. Os videntes, aliás, fizeram mais de um relato, alguns perdidos, outros felizmente preservados no arquivo da Santa Sé. Quer dizer, ainda tinha o problema de perder muito documento no caminho, né? Já tinha má fé de muitos eclesiásticos e ainda tinha esse problema de desvio de material que ia para Roma. Por brevidade, vai ser dito aqui todo aquilo que o padre Contevini, o mais completo possível dos documentos que ele conseguiu. É uma redação mais aprimorada, feita por Melanini, 21 de novembro de 1878. Então esses documentos, esses escritos que nós vamos ler e comentar aqui, foi feito provavelmente pelo Melanini, que é mais completo que a prova do Maximini, que é igualzinho, porém ela deixa com muito mais clareza, e é aquilo ali que esse padre que foi fazer o seu doutorado, ele via que aquele ali era mais completo de tudo que fala sobre o segredo e as aparições de Nossa Senhora La Salete. Considerado definitivamente pela vidente. Então vamos ao segredo de Nossa Senhora La Salete. Ela vai pôr aqui um ponto que ao ler aqui todo mundo vai se tocar, vai se tomar, né, que é um ponto muito sério, que já em 1846 era um problema muito forte e hoje em 2020 com certeza está até mais agravado por causa de não atender os apelos de Nossa Senhora La Salete e mais ainda Nossa Senhora de Fátima. Então ela vai falar da decadência do clero
e que infelizmente vai atrair a vingança divina. Então vamos aqui. Melanine, o que eu vou dizer-vos agora não ficará sempre em segredo. Poderei publicá-lo em 1858. Essas são as palavras que Nossa Senhora falou a Melanie. Em 1858 você poderá revelar, junto com Massimini, esse segredo que eu acabo de revelar. O que Nossa Senhora revelou? Isso aqui é para nós ter uma noção de como se encontrava o clero no século XIX. Ela fala: os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, e que os santos mistérios são sacramentos, são a Santa Missa, a confissão, o batismo, né? Muitos negligenciam e nem aplicar a extrema-unção, muitos sabem. Quer dizer, isso aqui Nossa Senhora já está mostrando sua irreverência na vida, sua irreverência e impiedade na celebração, quer dizer, não ministra os sacramentos com piedade. Pelo amor, o que lhe atrai mais? Nossa Senhora adverte: pelo amor do dinheiro, pelas honrarias, prestígio e dos prazeres, no caso prazeres carnais, quer dizer, a quebra da vida celibatária, tornar-se-ão cloacas de impureza. Essa é uma frase muito forte. Quando se lê, não é deixar de qualquer um estremecido. Porque cloaca, vocês todos sabem, cloaca é chiqueiro, é coisa de porcos. Quer dizer, a pureza daquelas almas de um São Francisco de Sales, né, um São João Bosco, de Santa Teresinha de Jesus, já não era motivo de exemplo de seguir os religiosos. Sim, o sacerdote atrai a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Olha que coisa tremenda. Ai do sacerdote e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Quer dizer, nós felizmente passamos por uma Semana Santa que nem realmente foi raras sessões com celebrada, relembrada, feita todas as cerimônias. Isso para a igreja sempre tenta lembrar todo ano da paixão que Nosso Senhor passou. Aqui Nossa Senhora fala que a crucificação de Nosso Senhor também é feita por aqueles filhos consagrados, né? Os sacerdotes, os filhos consagrados, uma vez não praticando, cumprindo a alta missão que lhe é dada, faz que Nosso Senhor sofra de novo a paixão, né? Porque pior de tudo a ingratidão é, vamos dar um exemplo, né? Um pai, uma mãe, principalmente a mãe, ela fica muito mais descontente quando vem uma ofensa do seu filho, carnal, do mesmo sangue, do que provavelmente um primo, de um afilhado, né? Ou de um filho de um vizinho, porque aquilo ali é mais próximo. O amor de Nosso Senhor, provavelmente aqueles que são chamados a uma alta missão, aquilo dói muito mais do que provavelmente um pecado de um fiel. É isso que mostra ao chamado do sacerdote, é muito mais, é aquele que nós somos. Quanto mais lhe é dado, mais será tomado. Os pecados das pessoas consagradas a Deus, brada ao céu e clama por vingança. Eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa que implore misericórdia, perdão para o povo. Olha que interessante, olha que realmente tremendo. Nossa Senhora revela aqui que, infelizmente, por fraquezas, os sacerdotes já, por impiedade ou maldade mesmo, não são como deveriam ser, mas também Nossa Senhora mostra que, muitas vezes, para que esse sacerdote se torne bom, ele tem que vir o quê? Porque a justiça de Deus bate à sua porta e ele não encontra mais pessoas que implorem misericórdia. Esse que é o fator das pessoas rezarem para os outros. E por isso a campanha é tanto ímpeto, você se tornar um apóstolo de Fátima e ajudar de forma profunda, né, sincera, a divulgação dessa mensagem e diretamente dessas missas para as pessoas possam colocar suas intenções e pedir uma graça especial a Deus Nosso Senhor. Aqui principalmente pelos sacerdotes, para que eles cumpram as suas missões. Pois é, não tem pessoas que implorem misericórdia e perdão para o povo. Aqui é principalmente que o sacerdote se imole por suas ovelhas.
Nós estamos em uma tal crise, para se ver, né? As igrejas fechadas, os sacerdotes não estão atendendo os fiéis, nem moribundos. Ainda bem que tem muitos corajosos que estão fazendo isso, mas, como Nossa Senhora já disse, pois não encontra mais uma pessoa que implore misericórdia. Nessa ocasião que as igrejas estariam que ter as procissões, as adorações, aí está aberta para implorar de Deus a misericórdia, o perdão, para que a glória de Deus não se aplaque sobre o mundo por causa dos pecados. E o pecado aqui não é queimar a folhinha, não jogar petróleo no mar, não, que muitos falam que o pecado que é contra a natureza é o pecado dos homens contra Deus. É o pecado dos sacerdotes contra Deus, dos fiéis, do pai de família, de mãe de família, dos filhos. Todo mundo sabe o que é o pecado, não precisa explicar. E perdão para os povos, quer dizer, não tem almas que se molhem para pedir perdão e misericórdia de Deus. Não há mais almas generosas, olha o que a Nossa Senhora está dizendo. Não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. O que é isso? É a mesma coisa que Nossa Senhora pede, reparação. O anjo de Portugal com a espada de fogo falava penitência, penitência e penitência. Essa reparação, essas almas generosas que Nossa Senhora está clamando, cadê meus filhos, cadê minhas filhas? Cadê meus sacerdotes? Cadê meus fiéis? Que vocês são generosos, vocês estão oferecendo um sacrifício, oferecendo, pedindo, suplicando, espalhando. Aí você vê a importância de divulgar, seja esse vídeo, o vídeo provavelmente que fala de Nossa Senhora, para que as pessoas ao tomar conhecimento sejam movidas pela graça de Deus e possa fazer seu pedido, oferecer o texto. Hoje, por exemplo, não tem como desculpar agora de que não tem tempo, tem muito trabalho, está todo mundo muito trancado em casa, né, no prisão domiciliar, como alguns dizem. Então, tem no motivo tempo de sobra. E mesmo quando voltar à vida normal, terá tempo de sobra. Porque Nossa Senhora de Fátima pede 15 singulares minutos rezar o texto. Para a pessoa começar sua alma, se modelar nos pedidos de Nossa Senhora. E o sacerdote, ele morreu para o mundo. Eles têm que estar, de tudo, dedicar pela salvação das almas. Dedicar das almas trancado, não é por aí que vai se dedicar, né? Dimensão dos castigos atrairá a cólera divina. Deus vai golpear de modo inaudito, ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Por quê? Paramos para pensar, paramos para meditar. Será que o mundo, já em 1958, já estava naquele estado, veio as duas guerras grandes mundiais? Será que hoje, 2020, o mundo, Deus está contente? Nossa Senhora está contente? Precisa Nossa Senhora aparecer de novo para mostrar que o mundo não está de acordo com Deus, Nosso Senhor? Cada um pergunte, uma pergunta que é muito íntima de cada um de nós. Nós estamos, Deus está de agrado a nós, a nossa postura, a nossa alma? Então essa é a pergunta que todos nós devemos fazer ao longo da nossa vida, todos os dias, né? São Cura d'Ars rezava ao amanhecer, ao acordar, ele rezava a oração da manhã e rezava uma oração, a prece de Deus Nosso Senhor. Nosso Senhor, se o Senhor não me preservar, eu vos vou vender por menos de 30 moedas. Olha que era um santo que pode-se dizer que estava em estado de graça, graça confirmada pela santidade que ele estava. Não, ele sabia que poderia, e ele não amava a Deus e pedia forças, porque forte é aquele que sabe que é fraco. E fraco é aquele que acha que é forte. Ah, não, eu já estou confirmado em graça. Não, 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 não. Ilusão, isso é coisa do demônio. E olha que interessante, que puxado ao mesmo tempo. Será que Deus não castiga? Né? É muito fácil apagar um problema de consciência. Deus não castiga, não castiga. Ainda bem que não castiga, porque se castigar... Tinha um fato que eu vou contar aqui rapidamente. Quando novo, eu estava fazendo uma campanha em defesa da vida, contra o aborto. E aí, então, eu bati em casa, uma campanha, eu sou de Brasília, do lado bom. E chego lá, um rapaz, era um senhor, meia idade, tava com a latinha de cerveja, não sei se estava uma festa na casa dele lá, ou ele era convidado, acho que era dono que atendeu. E ele falou, então, jovem, o que eu tenho? Não, estou fazendo aqui uma campanha em defesa da vida, estou querendo aprovar a lei do aborto, que é uma injustiça, deu argumento. E aí ele virou já assim um certo sofisma, né? Olha, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, não acredito na coisa.
E que tem de mais? Cada um escolhe e faz o que quer. Eu vi que um argumento que conversei uma pessoa que era contra se passar, ali tinha que dar um argumento de tudo mais profundo, meio psicológico. Então eu virei para ele, falando, seguinte, o problema não é se Deus existe. Aí ele falou, mas como assim? Ele ficou indignado, eu falei, eu acabei de converter aqui, eu deixei esse rapaz tinha fé, agora não tem mais fé em Deus, né? Eu falei, não, é o seguinte, você vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha. Eu vejo que precisa de uma moral, precisa de um princípio, precisa de uma ascese de alma. Eu não posso querer fazer o que dá na telha, porque tudo tem consequências. E a vida é séria, né? E quem não vê a vida séria vai ter um choque. Então, propus para ele, falei o seguinte, o problema não é se Deus existe ou não existe. O problema é se ele existir. Aí ele puxou assim, porque se ele não existe, você vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha. Agora, se ele existir, aí que é o problema. Eu sei que aquela hora lá, acho que aquela cerveja tinha gorado, ele não gostou mais, engoliu seco, e aí eu fui embora depois. Mas para mostrar que quando que Deus não existe, é muito fácil viver numa vida como que Deus não existisse. Nós temos que viver sabendo que Deus existe e viver como ele existe. Porque é muito fácil dizer que Deus não castiga, a Deus só premia. Se Deus premia, ele também tem que premiar aquele que quer prêmio e aquele que não quer o prêmio. Então nós temos que ter bem claro isso. Então essa história de querer falar que Deus não castiga, é a natureza, é engraçado, a natureza castiga, mas Deus não castiga. E quem ordena a natureza? É uma falta de coerência. E quem lê a Sagrada Escritura, Deus castiga. E castiga por quê? Como eu te expliquei, a extrema misericórdia, ela é a justiça. A extrema justiça é a misericórdia. Então Deus muitas vezes castiga por justiça, por misericórdia, para até aquela pessoa que seja purgada. Nós vamos ver na mensagem de Fátima que Deus pede a imolação dos justos. Como aqui nós falamos, cadê as almas generosas que vão sofrer? Cadê? Será que a Nossa Senhora poderá contar com nós? Comigo e com você? Será que Nossa Senhora está pedindo isso? Que nós sejamos daqueles que, diante de todo esse caos, nós podemos não perder a fé em Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Se preocupa tanto com o irmão corpo e o irmão alma, né? Vendo que essa quarentena, o mundo literalmente mostra que é tão ateu como um bode, uma cabra, né? Como se dizem, né? Se preocupa só com o irmão corpo. Vê? É o supermercado aberto, é padaria, é farmácia, é hospital, é só pelo corpo. E a alma, igreja fechada, não, contra, quer dizer, será que esse mundo, Deus está olhando assim, puxa, meus filhos são tão fiéis, olha que mundo maravilhoso. É duro dizer isso, é duro fazer essa afirmação. Então, tem muitas outras contra-afirmações de Deus. Deus não castiga, vamos ver aqui. Olha o que Nossa Senhora fala. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciarão a oração e a penitência. O que é negligenciar? Deixar de fazer. Deve fazer e não faz. O demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se em estrelas cadentes, que o velho diabo arrastará com tua cauda para fazê-los perecer, fazer perder, fazer se condenarem, né? É como hoje o médico, imagina a pandemia como está a coisa, a atitude dos médicos, não, gente. O médico, por exemplo, não, tal contágio é tão grande, como tanto estão dizendo que é tão contagioso, então eu não vou me propor, não vou me pegar, não, mas você é médico, você é o único que pode salvar, não, mas eu também tenho que ficar preservado, vai que eu morra. Aí depois de acabar a doença, eu não vou poder viver, não vou poder ter o consultório. Imagine que um médico falasse isso. Ele não estaria negligenciando o poder de cura, a habilidade de curar, de tratamento? E aqui que Nossa Senhora de Fátima fala, o mundo hoje não está bem com a mensagem de La Salette, é muito atual? Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciarão a oração e a penitência. Oração à Santa Missa, o texto de Nossa Senhora, as procissões, a penitência, os sacramentos. É o que Nossa Senhora está dizendo.
Eu, quando eu li isso aqui, fiquei tomado. Falei, nossa, parece que assim como os pastorinhos Melanini e Massimini vê uma cena, você vai vendo a mensagem e vai vendo a cena hoje. É ou não é? O que você acha? Isso aqui, eu estou exagerando da minha parte, porque eu estou interpretando, não é no pé da letra, mas eu estou vendo a situação hoje. Você acha que, por exemplo, esse texto, essa parte aqui, vocês vão ver outras, explica muito o que nós estamos vendo hoje? Escreva. Por favor, escreva. Diz, não acho que não, pode ser. É sua opinião. Todo mundo tem que falar para ouvir. Eu acho que esse ponto aqui, eu vou repetir. Será que esse ponto aqui pode ser aplicado aos dias de hoje? Ou ainda virá esses dias? Rezamos muito inteiramente que seja virão. Quer dizer, vão rezando para que nem venha. Que as pessoas se convertam e nosso Senhor intervenha nos acontecimentos. Mas vamos lá. Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciarão a oração e a penitência. Agora o papel do demônio. E o demônio obscureceu suas inteligências. Então esses chefes, os condutores do povo de Deus, estão com a sua inteligência obscura. Transformaram-se em estrela candente. Que o fogo, a luz, a chama de fé está diminuindo. O que é estrela cadente? Ela foi uma estrela viva que está morrendo. Que o velho diabo arrancará com sua cauda para fazê-lo perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que o reinam. Em todas as sociedades, em todas as famílias. Quantos casos hoje está acontecendo por causa de toda essa quarentena? Famílias que estão se matando. Um casal de enfermeiro e uma médica. A médica parece ter pegado o coronavírus. O enfermeiro, que é o esposo dela, parece que a notícia era isso, ficou furioso porque ela tinha passado o coronavírus para ele. Então ele matou ela. Outro casal de idosos, que um homem falou que não pode sair. Chegou bom, acabou a comida, a mulher foi comprar a comida. Não, explodiu o fogão. Quer dizer, fora outros casos. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus, isso aqui é o mais tremendo, isso aqui é o mais... Deus abandonará os homens a si mesmos. Quer dizer, nós estaremos sem um guia. Não é porque Deus abandonará. Aqui nós estamos vendo que nós estamos abandonando a Deus. Essa é a realidade. Nós estamos tirando Deus da Constituição, aprovando leis iníquas, tirando os crucifixos dos lugares públicos. Não é Deus abandonará os homens a si mesmo, quer dizer, nós mesmos vamos nos abandonar. E enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Essa mensagem, como é meio profética, é para o futuro, né, de 1800 e pouco, mostra que são 35 anos, são mais anos. Vamos lá. Continua aqui, que vamos terminar. A sociedade está em iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Essa chibata de ferro bem pode nos lembrar que a bota pesada do comunismo. Isso aqui não é política não, senhoras e senhores. Isso aqui é realidade. Nossa Senhora condenou os males da Rússia espalhada pelo mundo. É evidência. É uma doutrina totalmente nevassa. Ela, como o nazismo, ela vai contra todos os princípios católicos. Não é a moeda, são faces da mesma moeda. Então, essa bota pesada, quem será? Né? Quem quer implantar um comunismo até hoje que não para? Temos nossa vizinha aqui, Venezuela. Diante de tudo isso, o homem louco lá está querendo fazer guerra, porque no fundo ele já exterminou aqueles opositores dele. Quer dizer, esses males, flagelos, poderá... No outro, continuação depois, nós vamos comentar. Isso vai terminar esse vídeo agora, para não ficar um pouco extenso. Nós vamos comentar a continuação do segredo, que é tremendo. E como nós vamos quase participar, a mesma coisa que os pastorinhos, nós vamos ver, conhecer a mensagem da Senhora La Salete, o segredo dela, e nós vamos ver como pode se aplicar tão nitidamente os acontecimentos atuais. E nós vamos entender porque o segredo da advertência da Nossa Senhora, vem de longa data. E o homem faz ouvido de indiferença, de muito tempo. Cabe a nós pedirmos
cabe a nós suplicarmos a Nossa Senhora que sejamos daqueles que deram ouvido a Nossa Senhora, né? Defendendo daqueles, muitos falaram, rezar temos que fazer uma coisa. Primeiro rezamos para termos força de fazer, porque fazer só por fazer, ninguém faz. Eu já expliquei que não basta ter uma fé e boas obras, então não ficamos com a mentalidade também só rezarmos sem ação. Porém, por isso Nossa Senhora pede, é uma resolução de alma, é uma mudança de vida. Então rezamos a Nossa Senhora La Salete, aos pastorinhos Massimiliano e Melanini, que nos interceda também, que dê a graça da perseverança deles, porque eles foram caluniados, passaram a tal ponto da vida deles depois, onde eles batiam, ninguém queria saber, porque a máfia contra eles foi tão devastadora, que é mais devastadora, que quase eles estavam com contágio de um vírus que contagia, ninguém queria. Eles ficaram abandonados daqueles que queriam simplesmente explicar, propagar, difundir a mensagem que Nossa Senhora de Fátima fez. E eu conto já de antemão a todos que se abraçam, ser apóstolo de Nossa Senhora de Fátima, que algo Nossa Senhora vai poder pedir ao longo da vida. Será caluniado, dizer, não, vocês estão querendo um outro objetivo, vocês não estão querendo difundir a mensagem de Fátima. Não, estamos querendo. Nossa Senhora vai pedir de nós esse sacrifício. E por isso nós temos bem firme, bem sólido, do que é a mensagem de Nossa Senhora. E essa é a importância de nós divulgarmos. Então você escreva, ponha suas intenções na missa agora de sábado, para que Nossa Senhora ajude, antes de tudo, proclame, consiga graças especiais ao sacerdote e, antes de tudo, aos fiéis também, que suplique para que possa voltar ao bom caminho, para que o sacramento seja cada vez mais distribuído, para que as almas tenham esse fortalecimento para continuar nessa vida, que é uma vida de uma luta, de um combate, tá? Então tá bom a todos, um salve Maria e até o próximo, continuação do segredo de Nossa Senhora La Salete. Até o próximo vídeo, que Deus quiser. Salve Maria!